convidado de hoje, Pamela, quem é? Vai, Tamiris. Eu sei que você tá ansiosa pra falar do nosso convidado. Temos uma lista aqui, temos um currículo completo aqui dele. Eu creio que sim. Eu já vou falar e já vou chamar, pode ser? Não, fala aí as principais características pro pessoal já saber um pouquinho do nosso convidado. Vamos lá, o convidado de hoje ele é um jovem senhor. Se ele é um jovem senhor, ele é marido. Ele é esposo, o bichinho ele é casado, vamos lá. Ele já foi dinossauro no projeto Expansão Jovem, época de PED, expansão, ele já foi um dinossauro. Ele já foi pastor aos 19 anos, eu até escrevi aqui, gente, pra gente não se perder. Hoje ele é estudante de teologia e ele lidera o Speakers, o Intercessores, ele é discipulador no Regenere. Agora eu tô curiosa pra saber quem é. Não sei nem por onde que a gente vai começar. Então, Tamiris, chama logo porque vamos começar logo esse bate-papo. Vem pra cá, Paulo Figueira! Rapaz! Vai, Senhor. A paz do Senhor Jesus! Paz do Senhor Jesus. Ô, graça e paz! Ah, depende. Dá pra saudar a graça e paz, a paz do Senhor Jesus também. Como que você sauda no Regenere? É graça e paz? Depende. Geralmente nos cultos é a paz do Senhor Jesus. Fala pessoal também. Boa noite, igreja! É, uma boa noite. Dependendo do período, né? Boa tarde é boa tarde. Bom né? dia, irmãos. Bom dia, boa também. tarde, boa madrugada, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Paulo. Temos aqui um currículo extenso. Vamos começar da onde? Do começo? É um ótimo lugar pra... Vamos do começo. Vamos do começo. Você cresceu na igreja, nasceu na igreja, aceitou Jesus no meio do caminho, como é que foi? Mais ou menos, né? A minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 3 anos. Então, basicamente... Cresceu na igreja. Eu não sou o berço evangélico como a gente... Não é a manjedoura, tá acostumado, Mas com 3 anos minha mãe se converteu, então... Acaba que toda a minha formação ali foi dentro de uma igreja. Inclusive foi na Igreja Assembleia de Deus. Você tem raízes assembleianas? Tenho, com certeza. E como é que foi a transição para Deus e amor? Foi um pouquinho depois, né? Com meus 14, 15 anos. Mas veio a família inteira ou veio só você? Em casa, minha mãe se converteu, meu pai não, né? Então, no caso, era eu, meu irmão, que inclusive é o pastor dessa jovem aqui, né? Por isso que ela tava... Hoje ela tava até um pouco assim, meio nervosa, ela sabe? Tá contida hoje, né? Vai que a disciplina vem. Não vamos dar motivos aqui pra ser disciplinada. Vai no foco daí, eu volto aqui pra entrevista, por favor. Então, era, no caso, a minha mãe, eu, meu irmão... E a minha irmã também. Meu irmão Júnior Figueira, minha irmã Helena Figueira. E aí, a gente fez parte da igreja Assembleia de Deus até, mais ou menos, no meu caso, os 14 anos de idade. Aí foi quando minha mãe decidiu mudar de igreja. E aí, a gente foi lá pro culto da Deus e Amor. Eu achei bem interessante a recepção que a gente teve. O pastor, né? O pastor Oswaldo, lembro até hoje, se ele estiver ouvindo aí a paz do Senhor Jesus, abraço, pastor. Ele recebeu a gente na porta da igreja. E isso não é uma coisa muito comum. Isso foi na Assembleia capital, de Deus, no interior? Interior, na cidade de Serquilho. E aí eu achei bem legal porque ele foi lá, recebeu a gente, então eu me senti bem acolhido. E pra mim, ali aos 14 anos, foi bem legal. Porque na Assembleia de Deus eu ia, mas porque minha mãe me levava, né? Não sabia nem o que tava fazendo lá direito. O pastor tava pregando, tava lá, nossa, acaba logo. Tava com bastante cãibras, né, na perna, que ficava jogando bola o sábado todo, depois eu ia pra igreja. Então eu ainda não tinha nenhum tipo de contato, digamos assim. Eu ia pra igreja, entrava, mas não entendia nada. E aí foi quando eu cheguei na Deus e Amor, que algo me chamou a atenção. Porque tinha a pregação, mas o que eu achei bem legal foi no final, quando o pastor começou, aqui tem uma pessoa e aí levanta a sua mão. Aí a pessoa levantava a mão e falei, cara, que diferente aí isso. Aí você começou a prestar atenção no que estava acontecendo. Não, aí eu falei, não, isso é diferente, eu não conhecia isso. Aí eu achei bem legal, né, essa parte, me chamou a atenção na época, e aí eu fiquei empolgado para ir no próximo sábado. Eu falei, eu quero ir lá, e eu ficava, né, agora vai logo a palavra pra eu ver esse momento aí no final, né? Ele queria que a palavra nem prestasse atenção, mas na hora da revelação, opa! Ainda não. Tamiris, quantos não são assim hoje ainda? Não julgo, já fui mas essa pessoa. Mas é a cultura, né? Enfim, deixa eu ficar por aqui, deixa eu parar por aqui. E aí eu fiquei empolgado com isso, até que despertou no meu coração o desejo. Eu já cantava no grupo de jovens na Assembleia, só que eu era bem... Assim, a gente não tinha uma periodicidade muito legal. Sim. Porque a gente morava na fazenda mesmo. Eu sou da fazenda. Fazendeiro. Pra quem não sabe, E aí, a gente
ia só aos sábados, uma vez ali na semana, e nem era todo sábado também. Então eu não tinha muito contato com o pessoal. A igreja, não me envolvia muito, nem conhecia as pessoas. Eu só ia lá, pegava minha pastinha e cantava, é isso. Vocês lembram da época da pastinha? Vocês são dessa época também, não vem não? Sim. E aí, o engraçado é que depois, né, eu cheguei na Deus e Amor, só que aí eu gostei, o grupo de jovens também acolheu bem a gente. Eu tive um grupo bem bacana, você acha que chegou a conhecer, né, na época? Você foi pra Sorocaba. Eles ficam revelando aqui que eu sou dinossauro de expansão também. Ela já tem bastante tempo, tá, gente? Só pra vocês saberem aí. Foi bem legal porque eu cheguei e aí eu gostei. O nome do grupo era Renovo de Justiça. Peteca esse grupo aí. Mais ou menos. Serquilho tem uma pegada mais presbiteriana, tô brincando. Mas é um pouco diferente. Irmãs de Serquilho se defendam nos comentários. Não, mas é verdade. A igreja tem um estilo diferente, uma cultura diferente ali, mas muito boa. Então foi bem bacana. E aí o que aconteceu comigo? Foi revelado. Do nada, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir pra música. Só que quando eu era do grupo de jovens, eu era aquele jovem figurante. Fazer volume ali no grupo. Só volume. Desligava o microfone. Até hoje não me deixam cantar, não sei porquê. Já falei pra Caterine, eu vou vir no Garagens qualquer dia. Eu tenho um talento incrível. Nota. Só que eu não... Ele tá falando que tem talento. Claudinho, dá um dó aí, Claudinho, que eu puxo uma aqui agora. Dá um dó, Claudinho, dá um dó aí. Não, eu quero ver, manda aí, Claudinho. Cadê? Agora eu quero ver. Manda brava aí. Cadê o dó? É isso, é um dó, legal. Bacana. Nota. Ai, Senhor amado. Mas e aí, a primeira pregação, quando foi? Com meus 15 anos, então, eu tive esse despertar, né? E aí, com os meus 16 anos, eu tive a primeira experiência ali pregando a palavra de Deus. Você lembra qual que foi a pregação? Lembro. Foi 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas aí foi uma pregação bíblica? Foi herege? Como é que foi? Eu diria que não foi uma pregação com heresia, mas foi uma pregação um pouquinho agressiva, digamos assim, sabe? Uma comunicação um pouco agressiva. Inclusive, a produção tem fotos dele pregando quando era ainda jovem. Cadê a produção? Meu Deus do céu. Essa foi uma das primeiras vezes aqui na sede mundial. Nossa, você parecia uma criancinha. Quantos anos você tinha nessa foto? 16 anos. Nossa! 15, 16. Tinha cara de 10 anos. Um little Olha o relógio, parece o relógio de pregador. O Faustão, né? Meu Deus do céu. O relógio é maior que o braço. Esse daí foi o quê? O evangelismo? Aí foi um trabalho que eu fiz lá. Aí o ministério já estava evoluindo. Palmas Tocantins. Isso aí foi a época de expansão. Foi uma época de expansão jovem. E aí ali a gente pegava aqueles carros, alugava e saía pregando nas ruas. Parava o carro e começava a pregar, tipo isso. E quando que foi o seu real encontro com Jesus? Então, esse processo ele é um pouco... Complexo? Complexo, talvez. Porque eu comecei a pregar e eu não conhecia Jesus totalmente. Isso é pesado de falar, mas é real. Eu não tinha o conhecimento de quem era Jesus, na sua totalidade. Eu tive encontro com a religião. Eu tive encontro com o ativismo. O que seria o encontro com a religião? Explica pra quem tá em casa. Porque às vezes você fala, o encontro com a religião, a pessoa fala, então ele só era crente evangélico, religião é ser católico, é ser budista, enfim, etc. O que seria esse encontro com a religião? A religiosidade, que é o sistema. Como funciona a igreja. A igreja ela precisa de um sistema para que ela seja organizada. Cada igreja tem a sua. Tem a sua cultura, tem as suas tradições, né? Então, as igrejas pentecostais são bem parecidas, todas elas. Só que acontece que, às vezes, a gente pode levar as pessoas a terem esse encontro com as ideias, as filosofias, e você acaba não tendo um encontro com a pessoa de Jesus. É diferente. E o que transforma a nossa vida é conhecer Jesus. É isso que muda tudo. Tem algo que é legal falar para sintetizar isso, que é João 14, primeiro em diante. A Bíblia fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou eu preparar-vos um lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ponto. A gente usa esse texto, essa passagem, como se fosse uma passagem para, de repente, por exemplo, a Tamira está lá na luta dela, nas dificuldades, e aí, de repente, no meio daquele surto de problemas, que é normal, acontece com todo mundo, comigo também, de repente, a gente lê esse versículo e fala,
tá tudo bem. Eu não vou deixar o meu coração ficar tão aborrecido, porque ele foi preparar um lugar, foi preparar uma morada. Só que esse contexto, por isso que é legal a questão do contexto. Essa interpretação é superficial, né? Desse Exato, texto. porque não é isso que o contexto está dizendo. Se você ler os versículos e o capítulo posterior, sabe o que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus estavam desesperados, porque eles largaram tudo para seguir Jesus. Aí Jesus vira para eles e fala, olha, eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir comigo. Vocês vão ter que ficar. Aí o coração deles se desesperou, falando, mestre, a gente aprendeu a estar contigo o tempo todo. A gente largou tudo, a gente come contigo, a gente bebe contigo, a gente se reúne, a gente caminha, a gente vai para todo lugar. E agora, como é que a gente vai ficar sem você, Jesus? Aí Jesus fala, não turbe o coração de vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Aí ele promete o Espírito Santo e fala, eu estou indo preparar um lugar. Daqui a pouco eu vou levar vocês para morar comigo. Mas o interessante aqui é que não era sobre os problemas da vida ou a religião em si, mas era sobre Jesus. Jesus tem que ser o centro, ele tem que ser a pessoa mais importante. E não era esse tipo de conhecimento que eu tinha. Então eu me envolvia muito com a questão da religião e da atividade. Então, por exemplo, eu cheguei na igreja... replicar o que já estavam fazendo. Exato, eu tenho que pregar porque tem gente pregando, então eu vou pregar também. Eu vou cantar porque tá todo mundo cantando. Tem uma liturgia que acontece, a gente tem que chegar na igreja, a gente tem que orar 30 minutos, depois a gente tem que cantar, depois a gente tem que pregar, fazer umas orações e amém, é isso. Mas cadê o Cristo revelado? E quando você encontrou o Cristo revelado? Foi um processo. Foi um processo que foi acontecendo comigo na minha caminhada. E aí eu me lembro que eu passei por crises, né? Porque eu fui muito jovem pastorear a igreja. Aos 19. Aos 19 anos, foi a primeira igreja que eu assumi como pastor e foi São Luís do Maranhão. Então, eu assumi o estado do Maranhão, fiquei lá 3 meses, aí depois eu fui para Salvador, Bahia. Lá eu fiquei mais ou menos 1 ano também. E aí foi um processo difícil, porque imagina, eu era muito novo, imaturo, não tinha muito conhecimento, obviamente, não tinha experiências. E aí eu tive que lidar com essa responsabilidade. Imagina, quando eu cheguei em Salvador... Isso era no Maranhão? Esse é em Salvador, na Bahia. Salvador. Quando eu cheguei na Bahia, para mim foi um desafio. Eu sempre fui alguém que tenho muita vontade de fazer as coisas, de fazer dar certo. Então isso está em mim, né? Eu sou sanguíneo, eu sou essa pessoa que vou para cima. Então eu cheguei, em todos os trabalhos que eu chegava ali, eu chegava e, graças a Deus, tinha um bom resultado. Só que eu não tinha muita direção. E eu não tinha constância. Então começava muito bem, mas eu não conseguia manter. E aí não tinha aquele cuidado pastoral. Para mim, eu era um cara mais de fazer eventos. Então ia fazendo evento, juntando multidão. Tendo bastante gente, estava importante. Fazer barulho, movimentar, dava bom. Exato. Porque eu não tinha esse encontro com Jesus, porque eu não entendia as coisas ainda como deveriam ser. Então foi um processo bem difícil. E aí foi nessas experiências que eu fui tendo que eu entrei numa crise. Porque eu ia para o culto e eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. E aí eu pensei, será que eu estou indo para uma apostasia? Explica para quem está em casa o que é uma apostasia. Apostasia seria basicamente você se afastar da fé. Então, digamos que um dia você caminhou na fé e aí de repente você se afasta. É o famoso desviado. A chama apaga. E aí eu falei, será que isso está acontecendo comigo? Só que aí eu estava pregando numa igreja em Florianópolis e tinha bastante gente, era um evento. E aí no meio da pregação eu tive uma experiência com Deus. Isso aqui é mais empírico, né? Uma experiência. E aí o Espírito Santo falou comigo. Sabe quando a cena congela assim? E aí passou 1 minuto, mas parece que foi uma eternidade. E eu estava feliz porque assim, a igreja estava respondendo, o culto estava bom, estava leve, estava fluindo. E aquele momento que o pregador aplica algo e larga o microfone, sabe? Pentecostal. Aquela parada dramática. Você faz assim, você entrega ali, aí você faz assim, larga o microfone e abre os braços. Aí sobe o som dos Gideões, assim. Sai, cadê o fundo aí? E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim, quantos que estão aqui foi você que alcançou? E a resposta, 0. Porque eu estava pregando num evento. Não era um lugar que eu tinha conquistado ali. Não fazia parte daquela região. Aí veio a segunda pergunta. Quantos têm a sua idade? O público de 1.000 pessoas ali, creio que 10%.
tinha a minha idade. E aí o Espírito Santo devolveu uma próxima dizendo assim, eu quero usar você para alcançar a sua geração. Aí voltou. Que forte. Né? Tava tudo paralisado, aí voltou o culto, eu peguei o microfone, não consegui pregar, né? Fiquei com aquilo alugou um triplex na minha cabeça, não consegui desenvolver mais nada. Aí terminou, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu digo sim pro seu chamado, é uma coisa que eu fiz desde quando eu tive esses primeiros contatos, eu falei, Deus, eu entrego minha vida pro Senhor. Por isso que eu saí bem jovem, né? Eu saí com 19 anos da minha casa, deixei meus pais, minha família e fui fazer a obra do Senhor, né? Viver full time a obra. E hoje você lidera o Speakers. Sim. Explica pra quem tá em casa o que é a frente Speakers do Regenere. Bom, o Speakers, para quem não sabe, é uma frente de capacitação para ministros. Então, basicamente, a gente trabalha com briefing, feedback, que seria... ele é muito prático, tá? Então, qual que é a ideia? Não é um curso teológico. A gente não foca em teologia. A gente foca mais na questão da oratória, linguagem corporal e também, eu diria que a linguagem de culto. Porque culto tem uma linguagem, ainda mais culto pentecostal, tem uma linguagem, uma forma de você conduzir. E aí é a adaptação, né? A gente tem que adaptar a linguagem, porque na nossa igreja e no meio pentecostal, os pregadores têm aqueles vícios, né? O problema da respiração, de ficar meio asmático, né? Porque a palavra... Aquele negócio asmático. Recebe aí. Recebe. Então, a gente adapta, obviamente, essas linguagens. Porque, na verdade, o pregador, a maioria que chega já tem noção, sabe pregar. Sim. Mas é adaptar a comunicação. Aí você explica para ele que a presença de Deus não vem com grito. Tudo bem o silêncio não é seu inimigo. Existe uma forma de você trazer ênfase através da pausa. A pausa pode ser uma ênfase. E silêncio não significa que não tem presença, não é a ausência do Espírito Santo. E aí você tira o medo. Sabe qual é o maior medo do pregador pentecostal? O silêncio. É o maior medo. Por isso que ele tenta preencher o tempo todo. A igreja tá em silêncio, tô sem unção. Entendeu? Por isso que ele tenta preencher o tempo todo, ele tenta fazer alguma coisa, bate palma pra Jesus, faz isso, levanta a mão, faz nada, porque ele tem medo do silêncio. Ou fica aquela voz, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Exato. Aquela aprovação, tá me entendendo. E eu, pelo menos assim, até a metade do sermão, antes de começar a aplicar, eu gosto que a pessoa fique apenas me olhando. Porque eu sei que eu tô ali construindo o alicerce da pregação. Aí depois você começa a análise da aplicação e a pessoa reage. Mas até então você precisa explicar para a pessoa de onde você está indo, para onde você vai. Então isso é uma coisa que a gente fala muito no Speakers. Não somente isso, mas também transições, ministração. Acho que uma das coisas que a gente mais fala no Regenere, no Speakers, é sobre a ministração. Porque é uma diferença muito gritante. Tem pessoas que até sabem compartilhar uma palavra, mas não sabem ministrar. Não sabem essa diferença entre comunicar uma palavra e ministrar. Então, literalmente, o Speakers, ele dá estrutura pro pregador pregar. Exatamente. E aí, como nós temos, por exemplo, a abertura de culto, oferta e participações gerais também, como orações, comunicação geral. Então, isso tudo a gente acaba fazendo ali no Speakers. E como que o pessoal pode fazer para participar do Speakers? Para fazer parte do Speakers, você precisa fazer parte do Regenere. Então, é um processo. Então, a pessoa primeiro... Então, vou ter que migrar para o Regenere. A pessoa primeiro passa pela integração do Regenere e aí depois ela consegue fazer parte do Speakers. Essa integração dura quanto tempo? Tá com pressa? As entrevistas... Não, é que eu quero saber. Eu tô curiosa, né? Não só eu tô curiosa. Ela já quer ir direto pro Speakers. O pessoal também tá curioso, porque a gente tem muito esse problema que você falou, né? As pessoas, elas querem aprender a se comunicar, mas muitas vezes não tem a oportunidade, não sabe para onde ir. E aí a gente tem um Regenera aqui na sede mundial que oferece isso para os jovens. Então, eu creio que assim como eu tô curiosa, minha filha, tem muitos que estão curiosos também. Então, para a integração, a gente faz um período de entrevistas, porque a gente vai recebendo várias pessoas mandando mensagens, aí a gente entrevista essas pessoas. Isso dura mais ou menos um mês. Porque não é todo mundo que consegue na primeira entrevista, aí a gente faz 4 ali, né? Um mês. Aí depois começa o processo, que é uma imersão na cultura do Regenere, missão, visão e valores. E esse processo dura 3 meses. E aí depois de 3 meses, a pessoa, de fato, né, faz parte...
E aí ela consegue entrar no speakers, intercessores, e Regenere Music, Unforgettable Praise, e aí vai. Ela cai pra dentro da estrutura, né? Que é um funil de engajamento. E aproveitando que nós estamos com o líder do Speakers aqui em pessoa, a dinâmica de hoje é devocional com objetos. E como é que vai funcionar essa dinâmica, Paulo Figueira? É o seguinte, você vai começar um devocional, o que Deus tocar no seu coração. Você vai começar ele e a Pamela vai retirar alguns objetos daqui de trás do sofá. E você vai ter que incluir esses objetos, falando o nome deles, dentro do seu devocional. Entendi. Preparado? Vocês escolheram uma dinâmica que eu sou péssimo, assim. Líder do Speakers, Inclusive, Não, Tamires, mas- para deixar registrado aqui, a inspiração veio daquela roleta lá que tava no evento do Regenere, então... Aquela roleta. Quem estava aqui no Regenere Wicked desse ano, em março, foi em março, né? Foi. Tinha uma roleta que a pessoa tinha que selecionar duas, três palavras e fazer uma pregação. Olha Não, só. mas aí eu escolhi palavras que, obviamente, eu saberia. Inclusive, a gente quer essa roleta aqui no The Crentes. Doa ela pra gente. Doa Aquela pra gente roleta pra gente é muito legal. patentear com o The Crentes. Vou pensar nesse caso aí. Vai pensar? Amém. Mas Vou bora pensar, vou lá. pensar. Mas bora lá. Pronto? Preparado? Posso começar? Pode começar. Pode começar. Tá, vamos lá então. Eu vou pegar meu versículo favorito. Jó 42:5. Antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Essa passagem, ela é uma passagem muito especial, porque fala do processo de Jó. Jó, ele era uma pessoa que provavelmente gostava muito de comer maçã ou, sei lá, qualquer outra fruta. E ele viveu coisas incríveis na vida dele, só que passou um momento em que ele teve que passar por uma provação. E essa provação de Jó fez com que ele, talvez não sendo um pregador influente, ele precisou ter uma perspectiva diferente da vida, em que ele foi sofrendo, esmagado, ele perdeu seus filhos, perdeu sua casa, ele perdeu toda a sua família, né, os seus filhos, e somente a esposa ficou. E eu imagino que, assim como uma roupa pendurada num cabide, estava ele passando por algo tão difícil, pendurado pelos seus pecados, pelos seus desejos, de até mesmo negar a Jesus. Mas eu acho que eu imagino uma prancheta em que ele anotava as suas orações, as suas dores, e ali ele estava tendo uma experiência com o próprio Deus. E dentro dessa experiência que ele foi tendo com Deus, um objeto não identificado, porque eu não faço ideia do que seja esse objeto que ela me mostrou agora, um algodão, tá? Vou continuar. Imagine que Jó, ele estava numa situação tão difícil da sua vida, em que até mesmo suas roupas feitas de algodão estava colada nas suas feridas, nas suas chagas. E ele usava o caco de telha para se coçar. Não tinha nem mesmo, acredito eu, que uma cadeira para se sentar. Ao chão estava ele, jogando cinzas no seu corpo, todo desesperado, mas é nesse momento que ele vê Jesus. Ele vê Jesus e, quem sabe, numa frequência de um rádio, ele consegue ouvir a voz do Senhor, dizendo que ele era um filho amado, dizendo que ele era escolhido. Então é nesse momento que os seus olhos passam a ver. E eu posso te falar uma coisa? Imagine agora uma garrafinha de café. Você que está sentado, você que está ouvindo esse devocional com o seu cafezinho na mão, passando pelas mesmas lutas, passando pelas mesmas dificuldades. Eu quero te falar uma coisa. Se você crê, você também vai agora não apenas ouvir falar, mas os seus olhos enxergarão a presença de Jesus, porque você é um vaso, você é escolhido, você é amado por Ele. Então essa é a palavra que eu tenho para a sua vida, e complementando ela, eu queria te falar assim, não é sobre a gente ficar colando nada, não tem esse negócio de cola. Aqui a gente improvisa na hora, porque a gente é autêntico. E você também precisa ser autêntico na sua vida. Podemos até agora, nesse momento, ver que a palavra de Deus é como um espelho.
mostrando a sua vida e te dizendo assim, olha, você precisa melhorar, você precisa ser diferente, aperfeiçoar, porque o espelho mostra as imperfeições que precisam ser corrigidas. E assim como o ar que está na bexiga, o Espírito Santo é conhecido como Ruá, sopro. Ele está dentro de você. E ele está direcionando a sua vida. Todos os dias você é direcionado pelo Senhor. Que Deus abençoe. Espero que essas palavras bem conectadas, com muita coesão, com muita coerência, mude a sua vida em nome de Jesus. Amém. Meu Deus do céu, pregador da palavra! E depois ele disse que não ia se dar bem nessa dinâmica. Como pode? Não, foi uma viagem, nada a ver. Olha aqui, mas ó, enfim. café, gente, cola. Nossa, usou a cola, meu Gente, Deus. Não. Você tem ideia do que é isso? Ó, maçã. Teve que dar aquele migué, assim, né? Pra puxar, mas enfim. Não, mas Difícil. Teve um dos objetos aqui que você encaixou muito bem. A por prancheta, exemplo. do nada. Então, a prancheta, a cadeira. A cadeira, descadeirou. Descadeirou. Não, eu gostei mais da bexiga. Você gostou da bexiga? É, da bexiga eu achei mais legal, porque falou sobre... Deu pra encaixar bem. Mas é difícil. É nada, Eu acho que eu escolhi uma passagem que... Se eu tivesse escolhido, por exemplo, Gênesis 1, ia ser muito fácil, começando com a maçã. Eu falava do Jardim do Éden, né? É verdade. Poxa vida. Era uma maçã que tava lá no Jardim do Isso Éden? aqui, Na Bíblia não fruto fala, proibido? mas eu poderia trazer como uma hipérbole, né? Uma possibilidade. Mas eu gostei do pregador, né? Nossa, eu não Foi adaptando ali. Não iria pensar foi bom. nessa, não. Foi bom, Pelo eu amor gostei de da dinâmica. Parabéns. Muito, muito bom. Inspiração do Reginelli. Agora é eu que vou levar pros speakers essa daí, tá? A gente troca, então. A gente entrega o devocional com objetos pra vocês e vocês entregam a roleta vamos pra depois gente. assinar os documentos. Tá gravado aí, viu, produção? Mas agora falando um pouco mais da sua família, aliás, da sua esposa. Qual o papel da sua esposa na sua vida? Ela é bem ativa na obra também. Com certeza. Na verdade, a Lu, ela mudou minha vida. Temos até uma foto da Lu, hein? Temos? Temos, claro. Nossa, esse Olha dia lá, foi e muito olha, que foto especial. linda. Esse momento em específico, hein? Foi muito especial. Porque foi o primeiro culto dela após a gente passar por todo o processo, né? Pra quem não sabe, ela teve leucemia. E esse foi o primeiro culto que ela participou ali. Foi a volta dela, né? Sim. Digamos que pra vida, assim. Porque ela só ficava em hospital, em casa. Então, essa foto tem um sentimento, né? Uma emoção muito forte. Inclusive, esse processo que ela passou, o que transformou em você? Então, dentro dessa questão de processo, né? De conhecer a Jesus, é por isso que eu usei Jó 42:5 na dinâmica. Porque foi exatamente isso que eu vivi. Que fala que antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, o que eu consegui enxergar durante todo o processo que passamos? Jesus, cuidando da gente o tempo todo. Imagina, a gente estava feliz, eu conheci a Lu com meus 15 anos de idade, 15, 16. Se tornamos amigos, melhores amigos. Começamos a conversar para iniciar um namoro. Até que a gente, então, começa, né, o namoro, eu vou lá, conversei com o pai dela, tudo certinho, tá bom, Milton? Inclusive, ela estava aqui no Dia dos Pais. Eu fiquei sabendo. E aí, eu conversei com ele, tudo certinho, pedi ela em namoro, depois eu, né, fui pro processo de se tornar noivo, e depois o casamento. E a Luciene, de fato, mudou minha vida. Porque ela foi uma pessoa que me transformou, sabe? Ela me ajudou muito nesse processo de me tornar uma pessoa melhor. Foi a primeira pessoa que começou a trazer essa cultura de feedback pra mim. Então, me ajudou muito em ser quem eu sou hoje. E aí, tudo bem, casamos. Felizes, realizando nosso maior sonho, né? Só que aí, com 1 ano e 3 meses de casado, saiu o diagnóstico. Do nada, em um dia da semana, acho que foi uma quarta-feira, na quinta-feira, na verdade, ela tava com hematomas na perna, no corpo, e aí a gente achou isso estranho, a gente foi ao médico, e a partir daí ela ficou 40 dias internada. O pior dia da minha vida foi quando a doença estava muito forte, né, no sangue dela, no organismo, e ela começou a sentir dores no corpo. E essa cena é muito pesada, porque eu lembro que eu cheguei no quarto e aí ela estava recebendo morfina e nem mesmo a morfina conseguia resolver. Porque morfina é usada em últimos casos, né? Exato. E ela, gritando de dor, ela virou para mim e falou assim: amor, pede para Jesus tirar isso de mim.
E eu me senti completamente sem forças, não tinha o que eu fazer. Sim. E naquele momento, enquanto ela gritava de dor, ela louvava ao Senhor. E aquela cena foi muito impactante para mim. O pai dela compartilhou um pouco da história mesmo. Foi algo assim muito forte, porque pra você ter uma noção, ela chegou a desmaiar nos meus braços. E eu vivendo tudo aquilo, mas com a convicção de que o Senhor estava conosco em todos os processos. E hoje a Lu é inspiração para muitos. Exato. E em nenhum momento a gente pensou, estamos perdidos, não sei o que vai acontecer. Em todos os momentos a gente tinha a total convicção que ia dar tudo certo e que seria para a glória do Senhor. E quando a gente fez o exame depois do tratamento e aí deu que não tinha mais câncer, e aí ela teve alta, depois teve mais um processo, porque é um processo de 2 anos, né? Que é demorado. E aí, a cada exame que a gente faz é 0, né, negativo para câncer. Então, isso pra gente... Hoje ela até brinca, né? Ela fala assim, hoje eu tenho cabelo. Meu cabelo até balança agora. Ela teve a fase que ela perdeu o cabelo. E foi algo muito difícil que a gente viveu. A gente foi esmagado. Esmagado. Sim. Tanto eu como ela. Então, se você tá passando por essa mesma situação que a esposa do Figueira passou, não desista não. Continue buscando o Senhor, continue orando. Venha nos cultos. Creia que o Senhor, Ele pode te curar. Curou a sua esposa e pode curar qualquer pessoa. Deus é Deus. O que é como a palavra de Deus fala, o que é impossível para Deus? Não tem nada impossível para Deus. Então, somente confie que o Senhor também pode curar você. Jesus, Ele é a cura. Jesus é a cura. Não importa os diagnósticos que o médico disse, a última palavra é o Senhor. A resposta está nele. Então, creia. Creia, porque uma coisa que impactou muito a minha vida é que eu ouvi tanto falar que Jesus curou. Eu cresci nas escolas dominicais ouvindo histórias de Jesus. Mas quando você passa a viver esse negócio, essas historinhas que você ouve quando é criança, quando você tem que de fato experimentar a fé, e um versículo bíblico ser a resposta para o seu dia, aquilo que te dá forças para caminhar no seu dia, é lá que você vai encontrar a provisão. Eu falo isso porque o que me sustentou durante todo esse processo eram versículos que eu abria, lia e o Senhor falava comigo. E esses versículos manteve a minha fé e graças a Deus a gente viveu o milagre de Deus. Então o conselho que eu te dou é, abra a sua Bíblia, lá tem as respostas, lá tem a cura. Jesus, Ele pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Para fechar, Tamires, tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Depois de tudo isso que você passou, o que você diria para o seu eu religioso de 19 anos hoje? Salgado. Pela palavra que eu preguei em 1 Pedro 1,15, imagina, né, como era o negócio. Você, enfim, é bem engraçado. Seja salgados como eu sou salgado. Não. Isso mesmo. Era terrível. O que eu diria para mim... Nossa, pergunta filosófica. Pergunta de RH. É verdade. Como você se vê em 5 anos? Bem reflexiva. O que eu falaria para mim ou perguntaria? O que você falaria para você? Conselho, né? Eu falaria para mim. Você hoje falando pro menino lá de 19. Deu certo, garoto. Deu certo, tô brincando. Deu bom. Você vai evoluir, tá? Fica tranquilo que você vai perder essa imaturidade, essa meninice, essa forma de enxergar as coisas. Mas, falando de verdade, eu acho que eu traria uma palavra no sentido... É que é bem complicado porque... Quem tem 19 anos já vai ouvindo aí, já pega. É bem complicado isso. Mas eu diria, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, tão somente a palavra de Deus. E assim, ore, busque por ter experiências com o Senhor. Para que você não fique apenas ali preso em ideias, mas que você possa ver na palavra o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz. Não tenha a Bíblia apenas como um objeto. Não pregue apenas por um costume, porque todo mundo está fazendo e você quer fazer também. Porque você quer ser visto. Porque você quer... Exato. Não. Leia a Bíblia. Aprenda com ela. Pregue a Bíblia. E permita, principalmente, que a Bíblia mude você primeiro. Depois você sobe para pregar. Glória a Deus. Olha, uma entrevista maravilhosa. Mas agora nós vamos a um quadro do nosso programa, que é o Solta o Verbo.
Então é o seguinte, você vai olhar para esta câmera e você vai deixar uma mensagem para a galera. Pode ser o que você quiser, um conselho, um puxão de orelha, o que você quiser. Até mesmo falar que sábado tem culto Regenere. Então, solta o verbo. Bom, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre algo muito importante. A Bíblia fala quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Eu acredito na união da igreja. Eu acredito que juntos somos mais fortes. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, eu queria falar com você porque arrependimento na Bíblia significa metanoia, significa mudança de direção. Mudança de como você pensa. E eu sei que nós ouvimos muitas coisas, muitas palavras. Isso vai criando talvez pequenos grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós somos de Cristo. Então não deixe que essas mensagens permeiem o seu coração, a sua mente, a sua consciência. Vamos se unir, vamos orar. Eu acredito que é chegado um tempo em que Deus trará um avivamento sobre a nossa igreja, a Igreja Deus e Amor. Eu amo essa igreja, nós fazemos parte dela. E eu quero convidar você também para estar se unindo, para fazer parte dessa comunhão, fazer parte desse evangelho que é genuíno, em que você perdoa as pessoas, em que você ama o seu próximo de fato, em que você está sempre com o coração pronto para acolher e para chamar para perto, para sentar à mesa e falar das suas diferenças, sabendo que todos nós somos irmãos. Se você não consegue sentar à mesa com alguém, você precisa ter um encontro com Jesus. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Que todos sejamos um. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Vamos se unir, igreja. Vamos viver o avivamento. Vamos fazer aquilo que o Senhor chamou essa geração, jovens. Então eu falo com você que é Regenere, você que é Expansão, você que faz parte do Mulheres de Fé, Círculo de Oração, pastores, presbíteros, toda a igreja. Vamos se unir, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre a nossa vida. Eu deixo para você Joel capítulo 2, versículo 28. Leia depois e você vai entender. O avivamento não é sobre apenas os jovens, mas é sobre toda a igreja Deus é Amor. Que Deus abençoe vocês. Eu tô até sem palavras. Eu já falei isso aqui antes. É sola gratia, solus Christus, sola fide, sola pada. É isso aí. Meu Deus do céu. Recebeu aí quem tá em casa? Recebeu. A gente recebeu também, né, Pamela? Aleluia. Tapamos aqui, ó. Das duas faces. Mas, Paulo, queremos te agradecer por sua vinda aqui no Decrentes. Olha, foi muito edificante essa entrevista. Eu não sabia que você era tão legal assim. Olha, tô gostando ainda mais de você agora. Mas você não é a primeira pessoa a me falar isso, não. É porque você tem cara de sério, sabe? Eu sei. As pessoas que não me conhecem falam isso. Comenta aí, gente, quem tem a mesma opinião que a Pamela aqui, ó, sobre o Paulo Figueira. Mas quem me conhece depois vê que eu sou gente boa, que eu sou tímido. Você é muito legal, gostei de você. Entendeu? Eu tenho uma timidez muito grande, aí é isso que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Mas que Deus abençoe a sua vinda aqui. Amém. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui. Espero que eu não tenha falado muito, né? Que o meu problema é sintetizar. Mas é isso, muito obrigado aí pelo convite. E para quem quer acompanhar mais de perto o pastor Paulo Figueira, pastor? É pastor. Pregador da palavra de Deus, profetizando um jovem. aqui, ó. Alô, diretoria! Acompanha ele aqui nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, a produção coloca na tela. E muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos aproveitar ele aqui já para ele dar os avisos finais, para ele falar os horários dos cultos. Dos cultos não, só do culto do Regenere. Vamos pegar leve. Na sexta que tem Fire, é toda sexta ou... Toda sexta-feira, Fire. Toda sexta? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. A partir das 20 horas, no Espaço Jovem, na sede mundial. Tá sendo incrível. Deus tem manifestado o sobrenatural, o mover... Então você não pode ficar de fora. Isso já é o início de um avivamento, é o aquecimento para o sábado. E sábado, às 20 horas, temos Culto Regenere no Auditório Renascense. Você está mais que convidado para fazer parte com a gente também. E óbvio, deixa aqui o convite para quem quer fazer parte do Regenere, quem quer caminhar com a gente na sede mundial. É só se inscrever nesse link que vai aparecer aqui. Qual que é o Instagram do Regenere? Ele não sabe.
Claro que eu sei. Arroba Ministério Regenere. Tamires não foi dessa vez, colocou ele no laço, não. Não, Não, esse laço ele não vai cair. Muito obrigada, Paulo. Deus abençoe. E você que tá aí, não sai daí, porque depois do intervalo temos Blitz. Pra onde o Decrentes foi, você vai saber já já. Fica aí, não sai daí.